Essa abóbora não é sua, não. Não foi você que plantou aí, não foi você que jogou a semente. A abóbora é do vizinho. Colhe e leva para ele. Ah, Senhor, pelo amor de Deus. Eu já suponho, agora o Senhor vai fazer eu fazer isso? E o Senhor disse, você vai fazer. E ele foi obediente. Deu a voz, deu ouvido à voz do Espírito Santo. Nós temos que dar ouvido à voz de Deus, irmão, não é a voz do diabo, não. Ah, ela fez isso para você, vai lá e faz também. É o diabo que está falando. Né? A irmã Simone deu a voz, deu ouvido à voz de Deus. Porque se ela desse ouvido à voz do diabo, ela ia lá e descia o braço da mulher. Não é isso? Cuidado, irmãos. Já viu aquela historinha, né? Tem um diabinho do lado e um anjinho do lado. Um de cada lado. O diabinho fica tentando. Você vai lá, você vai deixar barato isso aí? Você vai deixar ele falar desse jeito com você? Ele gritou com você? Você vai deixar? E o anjo está dizendo, não, calma, tenha paciência. E aquele irmão foi obediente, pegou aquelas abóboras grandes, levou até o vizinho. Bateu lá, o vizinho atendeu e disse, olha, num dos lixos que o senhor jogou lá em casa, jogou uma semente de abóbora, nasceu essas abóboras e eu vim trazer para o senhor. O vizinho chorou. O vizinho começou a chorar e começou a dizer assim, o senhor é crente de verdade, eu quero ir para a sua igreja, eu estava fazendo um teste com o senhor então permitiu aquele teste. Talvez, irmã Simone, a senhora está sendo testada. Talvez a senhora esteja sendo testada. Essa mulher está fazendo aí para testar se vamos ver se ela é crente mesmo. Vamos ver se ela é crente mesmo. Vamos ver se ela é fiel a Deus mesmo. Talvez a senhora esteja passando por um teste. E aquele homem se converteu pela atitude daquele irmão. E se o irmão perdesse a paciência, fosse lá e descesse o braço dele? Ele ia dizer, tá vendo? Não é crente nada. Tá vendo? Eu fiz o teste, ele caiu no teste que eu dei. Às vezes o Senhor nos permite, o Senhor nos testa às vezes com as provações, com os momentos, com alguma coisa para ver se nós vamos cair, se nós vamos ser fiel a Deus. Às vezes é o Senhor que permite certas coisas acontecerem na nossa vida para nos testar, né? Para ver se nós somos fiéis realmente a Ele ou não somos fiéis a Ele. Principalmente quando você está sozinho, né? Só você de cristão no meio do povo tudo ímpio, das trevas. Daí o Senhor diz, vamos ver qual é o comportamento dele. Vamos ver qual é o comportamento dela. Vamos ver qual é a atitude dele, qual é a atitude dela. O ambiente não pode nos mudar, irmãos. Aqui na igreja é fácil ser crente. Aqui é a coisa mais, é o lugar mais fácil de ser crente é dentro da igreja. Mas e quando você está lá fora? E quando você está lá numa festa lá? As pessoas todas bebendo, falando. Qual é o seu comportamento? Qual é a sua atitude? Os espias, quando foram lá para espiar a terra, eles entraram na casa de quem? Raabe, uma prostituta. Eles eram homens, irmão. Era homem como eu. Sentia desejos. Mas eles não se contaminaram com Raabe. Eles não se deitaram com ela. Eles podiam se deitar com ela, se contaminar, porque eles eram homens como eu. Sentiam vontade, desejo. Mas eles foram fiéis a Deus. O ambiente não pode nos mudar, irmãos. Seja na igreja, seja em casa, seja na empresa onde eu estou trabalhando, Yasmin, seja na escola onde você está estudando. Você tem que ser diferente das suas coleguinhas. Você tem que professar, eu sou crente em Cristo Jesus, eu tenho que ser diferente. Aleluia. Porque aqui dentro da igreja é a coisa mais fácil de ser crente. Mas o negócio é lá fora. O negócio é quando nós estamos dentro de casa, como nós tratamos as pessoas que estão ao nosso redor. Lembra do menino? O pai chega na igreja, o menino está fazendo a mala. E o pai diz, nós vamos viajar, não estou sabendo. E o menino diz, não pai, vamos morar lá na igreja. Porque lá na igreja o Senhor é uma bênção.
Então o pai na igreja é uma bênção, é um santo, mas em casa é um capeta. Nós temos que ser crente aqui, dentro da igreja, dentro de casa, na rua, aonde nós formos, nós temos que manter a nossa identidade de cristão, de servo de Deus, de fiel. Aquela mulher que perdeu o marido era o presbítero da igreja. E todo mundo que subia a tribuna, o caixão na frente, os irmãos subiam aqui, e os irmãos falavam bem. Nós perdemos um grande homem de Deus, nós perdemos um santo homem de Deus. E a mulher daquele homem no último banco da igreja, sem derramar uma gota de lágrima, e ela se irritou de tantos elogios, que ela disse para os filhos: vai ver se é o seu pai que está dentro daquele caixão mesmo, porque não era esse homem que eu tinha dentro de casa. Em casa, então na igreja é um santarrão, mas em casa, o que os teus filhos falam de você